Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje o Evangelho nos mostra Jesus que nos cuida. Jesus que, com prazer, vem nos tratar. Olha para nós, observa nosso cansaço, a nossa necessidade e nos dá o tratamento correto. Isso é muito bom quando observamos o nosso Senhor, pois Jesus é aquele que não trata a multidão, mas ele trata individualmente cada um de seus filhos e olha aquilo que é necessário. Nós percebemos isso quando logo no início os apóstolos, voltando do envio, chegam cansados, se chegam eufóricos. A palavra diz: reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Estavam felizes, radiantes com as obras, mas também estavam cansados. E Jesus, olhando para eles, trata naquele momento da necessidade deles. O que Jesus fala? Vão para um lugar deserto, vão sozinhos, descansem. O descansar naturalmente depois da missão, do envio. Mas um fato interessante é que Jesus os envia agora para um lugar deserto. Depois da missão, depois de realizar tantas obras em nome do Senhor, vá para um lugar deserto. É o que Jesus diz. E o deserto é o lugar do encontro com Deus. E aqui a gente já entende uma grande necessidade de cada um de nós. Nós precisamos do encontro com o Senhor. Precisamos deste tempo em que nos relacionamos diretamente com Deus.
como isso é importante. Por isso, já no primeiro ensinamento para cada um de nós, como está o nosso tempo com Deus? Temos dedicado tempo a Deus. E o mais interessante disso é que o dedicar tempo a Deus é um momento em que nos encontramos conosco mesmo, é um momento que descansamos no Senhor. O Senhor é esse que nos dá alívio, que se encontra conosco, que fala ao nosso coração. Por isso, busquemos sim dedicar um tempo em silêncio, um tempo em que podemos nos voltar para nosso Senhor, sermos capazes de ouvi-lo e de nos depositarmos nele. E no outro lado, Jesus olha para a multidão e mais uma vez é de se apaixonar com o que a palavra nos mostra, que o nosso Senhor deixa naturalmente aparecer. Quando ele vê, a palavra vai dizer, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Jesus não é indiferente a cada um de nós. Jesus não é indiferente às nossas dores, às nossas misérias, às nossas necessidades. Muitíssimo pelo contrário. Jesus nos vê, nos olha e sente compaixão. E compaixão é aquela pessoa que sofre junto, que caminha junto. Então, o Senhor, quando Ele nos enxerga e vê as nossas necessidades, fragilidades, dores, Ele vem como um grande amigo que é. A palavra já diz, já não chamamos servos, mas amigos. E pede licença e fala, olha, quero caminhar contigo, quero te auxiliar nesse processo. Não precisa sofrer sozinho. Confie em mim. Deixe-me te dar o descanso. Deixe-me te mostrar o caminho. E o caminho que nós caminhamos juntos. Não é um caminho que você vai sozinho. Isso é o nosso Senhor. E além ainda da compaixão, olha que beleza. A palavra vai dizer: começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas, pois eram como ovelhas sem pastor. Um outro detalhe importantíssimo do Cristo é que ele sabe que nós necessitamos de cuidados que só Ele, o Pai e o Espírito, podem nos dar. A ovelha, quando ela não é cuidada, quando ela está sem o pastor, ela se torna uma presa fácil. Uma presa fácil para o predador, uma presa fácil para o ambiente em que ela vive, uma presa fácil para todo tipo de mal. Ela necessita desse cuidado. Nós temos que adquirir essa consciência. Nós necessitamos de Deus. Não é algo que seja indiferente para cada um de nós. Da mesma forma que precisamos do alimento, nós precisamos do Senhor. É Ele que verdadeiramente nos sustenta. Por isso, deixemos-nos ser cuidados de um jeito muito claro que Jesus nos cuida, por meio do seu ensinamento, por meio da palavra. Por
isso, deixemos Jesus entrar e habitar no nosso coração, especialmente por meio da palavra dele, por meio do contato diário com a Bíblia, com a liturgia. Falo por aqui não, mas tenha esse contato, tenha esse alimento espiritual, pois é assim que ganhamos intimidade com o Senhor. Mas muito para além disso, somos cuidados por Ele e Ele quer cuidar de nós. Deixemos o nosso Senhor ser o nosso pastor, nosso guia, aquele que nos olha e identifica a nossa necessidade e dá o tratamento correto. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor abertamente mostra como o Senhor caminha conosco. Nos dê a graça de deixarmos-nos conduzir por Ti, de lhe convidarmos a ser nosso mestre, nosso guia, nosso pastor, nosso amigo, a quem nós nos confiamos. E fica conosco, Senhor. Fica conosco, pois nós também somos, ao afastarmos de Ti, nós somos como ovelhas sem pastor, necessitadas, precisando de apoio, de cuidado, largadas no meio de tantos perigos. Por isso nós precisamos da Tua presença. Permanece, Senhor, com cada um de nós e nos dê a graça do Teu Santo Espírito. Amém.